Bem-vindos ao primeiro tópico do ciclo de palestras da Creative. Esta semana, vamos falar de conceitos essenciais. A ideia é fazer com que todos tenham o mínimo de conhecimento a partir do qual possamos seguir os próximos tópicos com compreensão minimamente nivelada do que está sendo dito. Saber alguns conceitos fará com que suas escolhas sejam feitas de forma em uma base mais assertiva e também quando encontrar alguém que tenha vivência mais técnica, poderá interagir de forma mais confiante. Vamos evitar nos aprofundar muito, pois o objetivo aqui é dar noções ao invés de formar técnicos especializados. O primeiro conceito é gastos. Gastos são todos os desembolsos efetuados por uma entidade e podem ser divididos em três tipos básicos. Investimentos são todos os gastos com expectativa de gerar receita futura, exemplo, maquinário, imobilizado, instalações. Despesas são todos os gastos com bens e serviços relacionados diretamente ao suporte administrativo ou ao esforço de vendas da empresa. Exemplo, despesa de material de escritório e despesa de viagens da equipe de vendas. Custos são os gastos com insumos ou produtos acabados para a produção de estoque ou aquisição de estoques para revenda. Por insumos, entendemos materiais e serviços. Como exemplo, em uma padaria, nós temos a farinha e o salário dos padeiros. Por que isso é importante? Precisamos entender em que momento e como um gasto afeta a nossa DRE. E isso só pode ser feito se temos a correta compreensão de qual tipo de gasto estamos falando. Gastos possuem critérios diferentes de reconhecimento. Investimentos são amortizados ou depreciados pelo tempo de vida útil. Despesas são reconhecidas pelo tempo do contrato ou à medida em que os materiais e serviços são entregues ou consumidos. Custos são reconhecidos à medida em que ocorrem as vendas ou a prestação do serviço. E isso nos leva aos conceitos de regime de competência e regime de caixa. Regime de competência para gastos. Diz que o gasto deverá ser reconhecido na DRE à medida em que o serviço ou produto contratado for utilizado ou executado. Exemplo, contrato um seguro de carro por 12 meses, devo reconhecer 1/12 por mês durante esse período, mesmo tendo pago o valor integral à vista. Nas receitas, o regime de competência diz que a receita deverá ser reconhecida na DRE à medida que o serviço ou produto vendido for entregue. Um exemplo, vendo assinatura de entrega de ração para cães por 12 meses, devo reconhecer 1/12 por mês e ainda somente se eu fizer a entrega do serviço ou da ração vendida. Por que isso é importante? O reconhecimento de receitas e despesas na DRE afeta diretamente o ROI, que ao final é o maior motivador de um investimento. Vamos falar mais sobre isso em um capítulo à parte. Como podemos ver, o regime de competência não faz qualquer relação à forma como pagamos ou recebemos, e sim ao direito e obrigação de reconhecer uma transação. Já o regime de caixa, por sua vez, leva em consideração apenas o fluxo de pagamentos e recebimentos, ou seja, não importa o momento da entrega do produto ou serviço, o que importa é se houve ou não pagamento ou recebimento do valor. No regime de caixa, o que importa é única e exclusivamente a movimentação financeira. Isso vale para recebimentos e pagamentos. Por que é importante saber isso? A saúde financeira da empresa não pode ser medida apenas pela sua DRA. A gestão de caixa é, de certa forma, muito mais importante, pois diz respeito à capacidade imediata de continuar operando. Durante muito tempo, a gestão de empresas esteve muito focada em indicadores financeiros ligados somente ao balanço e à demonstração de resultado, o que fez com que empresas bilionárias falissem. De nada adianta ter $1 bilhão em vendas se o recebimento vai ocorrer daqui a 10 anos e eu tenho contas a pagar no mês que vem. A gestão do caixa é fundamental para assegurar que a curto e médio prazo a empresa terá condições de se manter operando. Pagar funcionários, fornecedores, impostos é a única forma de garantir isso. Lembre-se, ter uma DRE positiva não significa ter um fluxo de caixa saudável e vice-versa. E se tiver que optar entre o fluxo de caixa positivo ou uma DRE negativa, escolha o fluxo de caixa positivo sem pestanejar.
O terceiro conceito diz respeito ao balanço patrimonial e à demonstração de resultado, informações que são pedidas com muita frequência por bancos e fornecedores e são obrigatórias para a Receita Federal. O balanço patrimonial pode ser explicado como uma fotografia estática da situação da empresa em uma determinada data. E sendo uma fotografia, diz respeito a um ponto no passado. Simplificando, o balanço pode ser dividido em três grandes grupos. Ativos. São todos os bens e direitos que a empresa produz ou adquire ao longo de suas operações. Exemplo, dinheiro em bancos, estoques, máquinas, instalações. Passivos. São todas as obrigações que a empresa assume ao longo de suas operações. Exemplo, empréstimos, salários a pagar, impostos a pagar. Patrimônio líquido. Simplificando, imagine que os sócios decidem encerrar a empresa. Para isso, vendem todos os ativos e com o dinheiro pagam todos os passivos. O valor líquido que resta e pode ser dividido entre eles é o patrimônio líquido. Matematicamente falando, o patrimônio líquido pode ser demonstrado pela fórmula: patrimônio líquido é igual a ativos menos passivos. O balanço, como já disse, é importante, pois permite que os acionistas compreendam a situação patrimonial da empresa ao final de cada período e possam avaliar as tendências futuras do negócio através da evolução ao longo dos anos. A DRE, demonstração de resultado do exercício, como seu próprio nome já diz, apura o resultado obtido pela empresa em um determinado período, demonstrando quanto a empresa gerou de receitas, impostos, custos e despesas. Normalmente, os períodos de apuração de resultados são definidos da seguinte forma. Imposto de renda exige apuração anual. Empresas com ação em bolsa, a apuração é feita trimestral. Para fins de controle financeiro, sugerimos que seja feita mensal. Pela DRE, podemos analisar a evolução da eficiência operacional, e isso é feito acompanhando seus componentes como receitas, custos, despesas, juros incorridos, etc., comparando mensalmente a sua evolução. Pela DRE, também podemos calcular o EBITDA, um indicador que tem sido muito utilizado como item de medição da valorização do negócio em processos de aquisição. Mais à frente, iremos falar mais detalhadamente do EBITDA e como calculá-lo. Balanço patrimonial e DRE juntos são importantes ferramentas de avaliação de eficiência operacional e tendência da empresa. Com isso, hoje concluímos o tópico Conceitos Essenciais. Na semana que vem, falaremos com mais detalhes sobre DRE, onde você vai aprender como montar, analisar e o que as principais linhas dizem. Gostou? Então curta, assine e compartilhe nosso canal. Se ficarem dúvidas, deixe sua pergunta abaixo. Teremos prazer em responder. Tem sugestões? Envie para contato@thecreativeteam.com.br. Até semana que vem!